Bem-vindo a mais um audiolivro aqui no canal. E o título do livro é O Poder da Oração no Casamento, da autora Stormy Omartian. Quais são os problemas mais sérios e como evitá-los? Você pode estar pensando, quem? Eu? Não tenho nenhum problema. Nenhuma das 14 situações relacionadas no sumário se aplica ao meu casamento. A não ser, talvez uma ou duas, ou mais, mas são problemas do meu marido, diz a esposa, não meus. Peço, porém, um pouco de sua atenção, porque acredito que em algum momento na vida, todas as pessoas casadas terão de tomar uma decisão em cada uma dessas 14 situações no sentido de permitir ou não que se tornem problemas no casamento. O fato de não constituírem problema no momento não significa que não virão a ser. Aliás, essas questões importantes são armadilhas e temos mais facilidade de cair nelas do que imaginamos. Estatísticas recentes provam que, em pouco tempo, quase metade dos casamentos terminará em divórcio. Os motivos mais comuns encontram-se em geral nessa lista de 14 problemas potenciais. Significa que todo casamento tem 50% de possibilidade de terminar em divórcio. Há exceções, claro. Deve haver casais que nunca tiveram problemas e sempre foram felizes no casamento. Não conheço nenhum, mas por certo deve haver. E há recém-casados que mantêm acesa a chama da paixão e ainda não caíram na realidade. Ainda não sentiram as pressões, as perdas e as provações da vida que atingem todos os casamentos. Este livro se destina a eles e a todos os que já enfrentaram problemas. Na verdade, destina-se a todos os casados. Ele não trata apenas de orar durante as lutas para encontrar soluções e reconciliação. Trata também de orar para evitar, acima de tudo, o agravamento dos problemas. Em cartas e e-mails, telefonemas e contatos em meu site, milhares de casais contaram-me os problemas que enfrentaram no casamento. Acrescente-se a isso as experiências de meu próprio casamento e temos o que acredito ser os 14 problemas mais comuns que levam ao divórcio. Se pudéssemos solucionar todos, teríamos casamentos à prova de divórcio. Deus, porém, não deseja apenas que evitemos o divórcio. Deseja que sejamos felizes e plenamente realizados no casamento. Não glorificamos a Deus quando somos casados infelizes. Ele tem um propósito grandioso para cada casamento. Mas esse propósito não poderá ser plenamente realizado se o casal passar o tempo todo discutindo. Talvez você se surpreenda ao saber que há muitas pessoas cujo casamento aparenta ser perfeito, mas que, na verdade, lutam com problemas sérios. Nem mesmo os amigos e familiares desconfiam da existência de conflitos, porque esses casais são capazes de ocultá-los e de demonstrar uma firmeza incrível diante dos outros. Muitos acreditam que conseguirão perseverar e conviver com a situação, mas, com o passar do tempo, ele se torna insuportável. Isso ocorre principalmente quando os dois começam a envelhecer e constatam que tudo continua igual no casamento e não podem viver assim pelo resto da vida. Estou totalmente convencida de que todos esses problemas poderiam ser evitados se entendêssemos de fato o que Deus deseja para o nosso casamento e como o inimigo de nossa alma sempre tentará impedi-lo. E ajudamos o inimigo quando fazemos o jogo dele. Mas há uma forma de apressar a derrota dos planos do inimigo e conhecer os planos de Deus para o sucesso do casamento. Se sua vida conjugal já passou por muitas dificuldades, há uma boa notícia. Deus tem um plano para devolvê-la à forma planejada por Ele. Deus quer que você coopere com Ele para ver o que acontece. Para isso, você precisará ter uma vida de obediência a Deus e orar todos os dias pelo cônjuge e pelo casamento. Sei que isso funciona porque meu marido e eu enfrentamos, de vez em quando, a maioria desses problemas.
Houve ocasiões em que a falta de comunicação entre nós chegou a ponto de não conversarmos durante dias. Depois disso, passamos meses falando apenas o estritamente necessário. Muito distante da verdadeira comunicação, a ira de meu marido e minha sensibilidade acentuada quase levaram nosso casamento a fazer parte dos 50% que não deram certo. Atravessamos longos períodos sem perdoar um ao outro e lutamos com emoções negativas, como depressão, ansiedade e medo, que impregnavam a atmosfera do nosso lar. Houve ocasiões em que estávamos tão atarefados com a criação dos filhos que esquecemos completamente de nós. Passamos por períodos de dificuldades financeiras e desavenças sobre elas. Nosso coração tornou-se tão insensível que cada um de nós imaginava estar em último lugar na lista de prioridade do outro. Chegamos a pronunciar a palavra com D, ameaçando pedir o divórcio, embora nenhum de nós tivesse essa intenção. Às vezes, senti que não havia mais esperança e que precisávamos de um milagre. E não havia esperança porque, longe do Senhor, não há esperança. Foi necessário um milagre de Deus para reverter a situação. E presenciei o milagre de Deus transformar nosso coração e ensinar-nos a conhecer as maravilhas que Ele tem para nós. O passado exerce influência sobre o presente. Eu era muito sensível à raiva de meu marido porque fui criada por uma mãe portadora de doença mental que se irava com tudo. Irava-se por achar que seu pai, meu avô, amava mais as outras filhas do que ela. Minha mãe pensava assim porque quando tinha 11 anos, minha avó morreu repentina e tragicamente em trabalho de parto. E meu avô não foi capaz de cuidar das 3 filhas. Mas teve de morar com outras famílias e sentia-se rejeitada. Isso ocorreu durante a depressão em tempos difíceis e de dinheiro escasso. As pessoas precisavam resolver os próprios problemas e não tinha tempo, nem recursos, nem conhecimento necessário para ajudar uma menina a lidar com os dela. Aos 19 anos, minha mãe contraiu febre reumática e seu estado mental agravou-se, acompanhado de acessos de ira e delírios. Começou a ter raiva das pessoas que, segundo ela, a perseguiam e tentavam matá-la. Passava do estado normal para a insanidade em instantes. Aprendeu a ocultar seu lado sombrio quando necessário, mas não conseguia manter a aparência por muito tempo. Sua enfermidade sempre aflorava, em geral, quando havia alguém mais fraco e vulnerável perto dela. Quando se casou com ela, meu pai a considerava uma pessoa normal, ou melhor, até o momento em que saíram em lua de mel e ela o obrigou a passar direto pelo hotel onde se hospedariam, por imaginar que alguém a seguia com o intuito de matá-la. Passaram por 2 hotéis e ela agiu da mesma forma. Ao chegarem ao hotel seguinte, meu pai disse: "Basta, vamos ficar aqui." Ele estava apaixonado e parecia disposto a fazer qualquer coisa para continuar casado com ela. Mamãe era muito bonita. Todos diziam que se parecia com Vivien Leigh no filme. E o vento levou. Eu me parecia com papai. Na verdade, quando alguém dizia: "Sua mãe é parecida com a Vivien Leigh e você com seu pai", eu ficava magoada. Entendia que tinha a aparência de menino, não de menina. Depois que cresci e minhas amigas tiveram filhos parecidos com os pais, deixei de pensar assim. Sofri durante todos aqueles anos por nada. De qualquer forma, herdei os belos olhos e dentes dela e sou grata por isso. Minha mãe sempre se irava com meu pai porque ele nunca fazia o suficiente, nunca era o suficiente e nunca se dedicava o suficiente para agradá-la. E na ausência dele, toda aquela ira se voltava contra mim. Morávamos em uma fazenda isolada em Wyoming, a quilômetros de distância da cidade e do vizinho mais próximo. Papai passava muito tempo no campo, cuidando do gado e alimentando-o, consertando cercas, plantando, irrigando e colhendo. Trabalhava também em uma madeireira para ganhar um dinheiro extra. A vida no campo
sem ninguém para ajudar, significa trabalhar além do horário normal. O trabalho é pesado e exaustivo. Quando papai saía, mamãe me trancava em um cômodo pequeno debaixo da escada, onde ela guardava um cesto de roupas sujas. Naquele cômodo, eu me livrava dos maus tratos dela por algum tempo, mas outros medos me assombravam. O local era totalmente escuro e eu via apenas uma pequena claridade pela fresta da porta. Levantava as pernas e apoiava-as no cesto, para os ratos ou camundongos que viviam naquele cômodo não passassem em cima dos meus pés. Um dia encontrei uma cobra grande dentro de casa, pronta para dar o bote, e nunca me esqueci da cena. Meu pai matou a cobra, mas eu sempre imaginava encontrar a mãe dela naquele cômodo. Vivia apavorada. Quando nos mudamos da fazenda, mamãe nunca mais me trancou em lugar nenhum. Tornou-se cada vez mais violenta, tanto física como verbalmente. Eu nunca sabia quando ela me esbofetearia no rosto. Era o que ela mais gostava de fazer e parecia causar-lhe alegria e satisfação. Hoje entendo que, ao me esbofetear, mamãe queria vingar-se dos pais que abandonaram, da família com quem morou e, segundo ela, não a queria ali, e de Deus que nunca a livrara de quem tentava matá-la. Quando cheguei à adolescência, entendi que minha mãe padecia de uma doença mental, mas quase sempre perguntava a mim mesma: e se ela estiver falando a verdade? E se Frank Sinatra e o Papa estiverem tentando reunir uma multidão para matá-la? Eu olhava cuidadosamente ao redor para ver se conseguia identificar algumas daquelas sombras que, segundo ela, a perseguiam sem parar. Porém, por mais que tentasse, nunca as vi. Quando ela começou a dirigir palavras chulas às pessoas que supostamente a observavam através do espelho e da televisão, não tive mais dúvida. Em várias ocasiões, quando estava em local público, no supermercado, por exemplo, ela se virava para uma pessoa qualquer e a agredia com palavras, dizendo bem alto que conhecia suas intenções, sabia que ela estava seguindo e tentando matá-la e ia denunciá-la à polícia. Quando estava com ela, nessas ocasiões, eu virava para o outro lado e fingia não conhecê-la. Não me atrevia a olhar para o rosto da pessoa para ver sua reação. Posso imaginar o medo que sentiam, porque minha mãe assustava qualquer um. Minha convivência com ela na infância resultou em medo, ansiedade, depressão, falta de esperança, solidão e uma profunda e incessante tristeza no coração. A sensação era de estar desvinculada de tudo e de todos. Precisava ser aceita e amada e queria isso a todo custo. Eu tentei de tudo para me livrar daquele sofrimento. Recorri a religiões orientais e práticas de ocultismo, sempre na tentativa de encontrar propósito e significado para a minha vida. Procurei amor nas pessoas erradas e a depressão foi tomando conta de mim após cada relacionamento fracassado. Depois de completar 20 anos, consegui um ótimo trabalho na televisão como cantora, dançarina e atriz, e um ambiente onde havia álcool e drogas por toda parte. Eu só usava essas substâncias na hora da folga, porque era muito profissional para fazer alguma coisa tola que prejudicasse meu trabalho. Algumas vezes, porém, exagerei nas drogas e cheguei perto de ter me matado acidentalmente. Quando tinha 28 anos, minha amiga Terry, com quem eu havia trabalhado por muito tempo em gravações de discos e programas de televisão, levou-me para conhecer seu pastor, o pastor Jack. Ele me falou de Jesus de uma forma que eu jamais ouvi. Contou-me que Deus tinha um propósito para a minha vida, mas que eu nunca levaria aquele propósito adiante sem o poder do Espírito Santo, que passaria a viver em mim se eu aceitasse Jesus como meu Salvador. O pastor ofereceu-me 3 livros para ler em casa. Um deles era o Evangelho de João, em forma de livrete, e li os 3 em questão de dias. Na semana seguinte, Terry me levou mais uma vez para conversar com o pastor Jack, e aceitei Jesus no escritório dele. Foi então que comecei a entender o plano de Deus para a minha vida. Os anos de futilidade finalmente haviam chegado ao fim.
Antes de me converter, eu havia conhecido um homem chamado Michael. Durante uma semana de gravação, da qual Terry e eu participávamos como cantoras. Estava prestes a me casar com outro homem e sabia que ele não era a pessoa certa para mim e que o casamento não duraria 2 anos. Mas estava desesperada e queria ter a sensação de pertencer a alguém. Por isso fui em frente e me casei com ele. Conforme eu previa, minha vida se transformou em um inferno, porque estava no lugar errado, com a pessoa errada. Foi grande minha surpresa ao encontrar Michael Ormart, desta vez na igreja, alguns anos depois do fim do meu casamento. Começamos a frequentar a igreja juntos e namoramos 1 ano antes de nos casarmos. Durante o período de namoro, orei insistentemente a Deus para que ele me mostrasse se Michael era o homem com quem eu deveria me casar, e todas as vezes que orava, sentia a paz de Deus, assegurando-me que aquela era a sua vontade. Continuei a entregar Michael nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, tira-o de minha vida e fecha a porta, se ele não for o homem certo para mim. E eu teria abandonado se fosse a resposta de Deus, pois sabia muito bem que quase destruíra minha vida, tomando atitudes impensadas. Não confiava em meu julgamento. Queria apenas fazer a vontade de Deus. Na ocasião do nosso casamento, eu estava convencida de ter feito a coisa certa. Graças a essa certeza, quando Michael e eu tivemos problemas nos anos seguintes, eu sempre me lembrava da garantia de Deus de que deveríamos viver juntos. Os problemas surgiram logo a seguir. O maior problema que enfrentei no casamento foi a ira do meu marido. Ele era explosivo, imprevisível, e sua ira era sempre dirigida a mim, por causa do meu passado. Tornei-me muito sensível e frágil para aceitá-la ou lidar com ela. A princípio, imaginei que fosse culpa minha. Pensei: devo ser uma pessoa terrível para fazê-lo zangar-se comigo o tempo todo. Tentava fazer o melhor possível, mas não bastava. Estava exausta e magoada demais para suportar tudo aquilo. Ou melhor, para compreender o motivo daquela ira. Menos de 1 ano após o casamento, consegui livrar-me do medo, da depressão e da ansiedade com a ajuda da esposa de um pastor chamada Mariane, uma mulher com um talento natural para a oração. Ela orou por mim e isso me ajudou muito. Meu marido e eu também recorremos a conselheiros conjugais cristãos e comecei a entender que a ira de Michael era problema dele, não meu. Na verdade, um dos conselheiros a quem recorremos na ocasião me disse: Michael teria manifestado essa ira com qualquer mulher com quem se casasse. Se ele se casasse com outra moça, teria dirigido sua ira a ela. Aquelas palavras me ajudaram a não me sentir um fracasso, mas não conseguia me livrar do tormento quando ele me agredia com palavras furiosas. A sensação era de ser esbofeteado no rosto por minha mãe novamente. Voltava a me sentir humilhada e sem valor. A ira dele assemelhava-se a uma cobra escondida, sempre à espreita e pronta para dar o bote quando eu menos esperava. Aquilo se tornou um problema muito grande e quase destruiu o nosso casamento. Durante muito tempo, fiquei indignada com Deus por ele ter me deixado casar com alguém parecido com minha mãe. Eu não vi nenhum sinal de ira de Michael antes do casamento e questionava por que eu nunca notei. Sabia que ele lutava contra a depressão e o medo do fracasso, mas eu tinha o mesmo problema e imaginava poder ajudá-lo a livrar-se disso. Achava que um apoiaria o outro. Acreditava erroneamente que não teríamos problemas após o casamento, porque Deus o abençoara.